precisei mudar. Quando eu criei esse canal, eu criei única e exclusivamente porque eu queria melhorar minha comunicação. Não sei se vocês sabem, mas o engenheiro, ele tem um déficit de comunicação. Não apenas o engenheiro em si, mas qualquer pessoa, acho mais ali da área de exatas, pasmem, é uma área que exige muita comunicação porque a gente não fica ali só dentro da nossa bolha se comunicando. A gente tem que se comunicar com pessoas que não são da área. Bom, eu ainda estou bem no início do meu curso de engenharia, eu faço engenharia mecatrônica, e eu já percebi com os engenheiros em que eu convivo dentro da faculdade que esse é um problema geral dos engenheiros. E eu não quero ser um engenheiro que não consiga falar para uma pessoa que não é da área, eu quero saber transpor as informações. E para isso eu preciso me forçar a me expor mais e a falar mais. Então quando eu criei esse canal, tentei unir o útil ao agradável, porque eu estava numa época que eu estava de férias tanto do trabalho quanto da faculdade. Eu estava lendo bastante livros que eu queria ler durante o período da faculdade e do trabalho e eu não conseguia. Com isso eu comecei a ler esses livros. Eu queria falar sobre eles, porque eu ficava encantado sobre alguns livros. E aí eu criei o canal. Mas aí as coisas começaram a sair um pouco dos trilhos. Não sei se é por causa do meu TDAH, ou se é porque eu sou assim mesmo, ou se é porque o meu descontentamento é grande com as coisas que eu inicio. Por que as coisas começaram a sair do trilho? Porque a faculdade voltou, o trabalho voltou, e eu não consegui manter o mesmo volume de livros que eu estava lendo. Haviam até mesmo livros antigos que eu já li que eu até gostaria de falar sobre eles, mas eu precisaria dar uma relida e grifar algumas partes importantes do livro que eu consideraria. E eu também tenho muito medo de falar besteira. Eu travo bastante na hora de falar. Eu não sou pessoa que fica muito confortável em falar coisas que eu não sei ou coisas que eu não tenho certeza. E isso me trava bastante. Então eu acabava postergando demais a ideia de gravar vídeos. E eu acabei deixando o meu canal do YouTube meio de lado e eventualmente eu gravava vídeos ali pro TikTok e pro Instagram. Mas eu percebi que eu estava saindo um pouco do que eu queria realmente fazer, porque o que eu queria mesmo fazer era só melhorar a minha comunicação e não era esse objetivo que eu estava mais correndo atrás. Não sei se as métricas das redes sociais, onde elas o tempo todo ficam jogando para os criadores de conteúdo sobre as possibilidades de monetizar, elas acabaram sujando um pouco, criando ali um ruído nesse meu objetivo, que eu acabei esquecendo que o meu principal objetivo era melhorar a minha comunicação. E se eu monetizar, top. Estamos aí para isso, né? Para ganhar um dinheiro. Mas eu queria voltar a gravar vídeos única e exclusivamente, contando sobre as coisas que eu quero contar, sejam elas quais forem, mas para melhorar a minha comunicação e como eu falo sobre essas coisas, a forma como eu enxergo elas. Ainda temos o problema. Agora eu estou em período de férias, por exemplo, eu tenho mais uma semana de férias, aquelas férias do meio do ano de faculdade, mas logo as minhas aulas voltam novamente. E eu não vou poder continuar lendo muitos livros, porque eu não tenho esse tempo. Estou lendo agora, por exemplo, as Crônicas Saxônicas, que é um livro interessante, mas ele é um livro mais de história, e eu gostaria de falar mais sobre ciência, sobre algo mais filosófico e etc., que eu não vou conseguir fazer isso agora. Novamente eu tentei unir o útil ao agradável, e o que eu pensei é que, neste momento, como eu não vou conseguir fugir muito dos meus compromissos de instituição de ensino e de trabalho, resolvi que eu vou começar a me filmar estudando. Uma outra coisa que eu gosto de fazer muito, eu gosto muito quando eu estou estudando, eu aprendo uma coisa nova e eu vou contar pra minha namorada, coitada. Claro que ela fica olhando pra mim com um cara de que tipo, Roge, não entendo e eu não tô afim de entender. A fala, a comunicação, ela me ajuda inclusive a eu entender, a consolidar o que eu estudo. E isso me ajuda muito. Comecei a faculdade tarde, eu acho meio errado falar esse termo de começar algo tarde, porque parece ali que tem uma data para iniciar, um tempo correto de iniciar a faculdade. Mas eu comecei tarde, que eu digo fora do convencional, que é ali após você se formar no ensino médio. Eu comecei a faculdade aos 30 anos. Isso tem uma carga pesada, porque tem muito conhecimento do ensino médio que precisa durante a graduação que eu esqueci. Muitas vezes, principalmente nas matérias mais de cálculo, e também envolvem química, por exemplo, eu preciso revisitar as matérias do ensino médio. Então, o que eu quis fazer aqui, novamente, unir o útil ao agradável,
De início eu não sei muito bem como é que vai funcionar, mas eu vou me gravar estudando. Obviamente os vídeos vão vir para o YouTube cortados, mas a ideia é que eu fale nos vídeos, depois revisite esses vídeos e eu vejo se eu concordo comigo em outros momentos sobre o que eu estudei, ou se eu discordo, ou se eu descobri novas coisas e etc. Como eu tenho diversos objetivos de estudo, por exemplo, desenvolver o meu inglês, eu preciso me desenvolver muito em alguns conceitos matemáticos que utilizem cálculo. Eu preciso me desenvolver muito em conceitos de química que utilizem diversas matérias da faculdade. O único jeito que eu vou conseguir melhorar minha comunicação, me desenvolver nessas matérias e conseguir consolidar as coisas que eu falo é me gravando, utilizando o YouTube de servidor para os meus vídeos e revisitá-los depois. Então, se eventualmente esse vídeo for visto agora por 5 pessoas que sejam da área de exatas, engenharias, e gostaria de trocar uma ideia sobre diversas áreas da ciência e do conhecimento, eu vou adorar essa troca de ideia porque vai me ajudar muito. Existem muitas coisas, como eu já falei, do ensino médio, da base, em que eu esqueci e eu preciso revisitá-los. Acho que era isso que eu tinha para falar.